E aí, pessoal, seja muito bem-vinda e bem-vindo a mais uma videoaula de História aqui no canal. Hoje nós vamos estudar como que aconteceu a Revolução de 1930, que deu início ao período da Era Vargas. Antes da Era Vargas, no período de 1889 a 1930, a gente vivia na República Velha, na República Oligárquica, que é também chamada de República Café com Leite. Por que República Café com Leite? Porque a característica da República Oligárquica foi a alternância de poder entre Minas Gerais e São Paulo. Os presidentes que eram eleitos, ou eles eram do Partido Republicano Paulista ou do Partido Republicano Mineiro. Em uma eleição era apoiado um candidato paulista e na seguinte um candidato mineiro e vice-versa. Eles conseguiam essa alternância de poder porque eram eleições fraudulentas e eles queriam manter essa alternância entre Minas e São Paulo no poder para manter o Brasil como um país agroexportador. Mas com a queda da Bolsa de Valores de Nova York, com a crise de 1929, o Brasil causou muito desemprego e as exportações despencaram. O Brasil naquele momento era um país monocultor cafeeiro, então as exportações de café despencaram e isso causou um sentimento de insatisfação contra o presidente Washington Luiz. E também, nesse momento, os outros estados brasileiros estavam criticando essa alternância de poder entre Minas e São Paulo e reivindicavam mais participação na vida política do Brasil. E também os oficiais de baixa patente do exército queriam derrubar essa república oligárquica para instaurar uma nova ordem política aqui no Brasil. Nas eleições de 1930, era para Washington Luiz, um paulista, ter apoiado, nomeado um mineiro para ser seu sucessor, mas ele apoiou outro paulista, ele apoiou o Júlio Prestes. Então isso rompeu com aquela aliança entre Minas e São Paulo. Minas Gerais, Paraíba e Rio Grande do Sul não apoiaram a candidatura do Júlio Prestes. Então, os três estados juntos formaram a Aliança Liberal e eles apoiaram Getúlio Vargas para ser candidato a presidente e o João Pessoa para ser o vice. Só que aconteceu as eleições e o Júlio Prestes ganhou as eleições com mais de 1 milhão de votos contra 700 mil do Getúlio Vargas. Só que a Aliança Liberal rejeitou esse resultado, alegando que foi uma fraude. Pouco tempo depois das eleições de 1930, aconteceu um assassinato que resultou num golpe de Estado. O candidato a vice-presidente, João Pessoa, ele era governador da Paraíba e lá ele tinha alguns inimigos políticos. Um desses inimigos políticos era o José Pereira. O José Pereira, ele era coronel e chefe de uma cidadezinha chamada Princesa. E ele estava insatisfeito com alguns impostos que o João Pessoa tinha criado. Então ele começou uma guerra civil e declarou a independência da cidade de Princesa. Um dos apoiadores do José Pereira era o João Dantas. O João Dantas era um advogado e escrevia críticas do governo do João Pessoa nos jornais locais. Então, através de uma invasão na casa de Dantas, o João Pessoa descobre cartas e nessas cartas estava escrito que o João Dantas tinha um relacionamento amoroso secreto com a professora Anaíde Beiriz e mandou publicar essas cartas nos jornais. Enquanto que a Anaíde foi vítima do machismo e do preconceito da sociedade, o João Dantas fugiu para Recife. Até que no dia 27 de julho, em uma viagem para o Recife, que o João Pessoa fez, o João Dantas foi ao encontro de João Pessoa em uma cafeteria e lá o João Dantas disparou 3 tiros contra o governador. A morte do João Pessoa se espalhou por todo o território nacional,
Mas o motivo do seu assassinato foi outro. Os apoiadores do Getúlio Vargas contaram uma história de que foi o Washington Luiz e o Júlio Prestes que haviam mandado matar o governador paraibano. E o assassinato do João Pessoa se tornou uma questão nacional. A população toda estava indignada com o que tinha acontecido. Como assim o presidente e o futuro presidente manda matar um governador? O povo acreditou nessa mentira que os apoiadores de Vargas tinham contado. Então, João Pessoa se tornou um mártir do movimento, principalmente de tenentes, que queriam dar um golpe no governo, queriam impedir a posse do Júlio Prestes. Soldados de todo o Brasil partiram rumo ao Rio de Janeiro para tirar o Washington Luiz da presidência, e eles estavam sendo liderados pelo Getúlio Vargas. O presidente, então, Washington Luiz, ele foi preso e levado para o Forte de Copacabana, e depois ele partiu para o exílio na Europa. Assim, depois de tirar o Washington Luiz do poder, eles impediram a posse do Júlio Prestes e o Getúlio Vargas se tornou o novo presidente do Brasil, através de um golpe de Estado. Anos mais tarde, em 1937, Getúlio Vargas instaura uma ditadura no Brasil e governa o país até 1945. Essa foi a videoaula de hoje, espero que tenham gostado. Bons estudos e vejo vocês quinta-feira para assistir mais uma videoaula de filosofia. Até mais!